Bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Milhão. E esse vídeo aqui é sobre a Taurus Armas SA. Você tem ações da Taurus em carteira, TASA3 ou TASA4, ou pensa em comprar ações da Taurus? Então não saia daí, aproveite, já se inscreva no canal Milhão, já ativa o sininho e deixa seu like, porque neste vídeo aqui eu vou passar muitas informações a respeito de Taurus Armas SA. Dividi o vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou mostrar alguns highlights de uma entrevista do presidente da Taurus Armas durante essa semana aqui. Na verdade, ele deu a entrevista no dia 13 de maio, na quarta-feira, anteontem. E na segunda parte eu quero realizar um estudo gráfico, um estudo técnico de TASA3 e TASA4. Vai ficar bem jóia então esse vídeo, hein? Fica até o fim então e já posta aí embaixo o seu comentário. E vamos nessa então, galera! Taurus Armas SA. Vamos lá então nas notícias semanais de Taurus, né? Eu pesquisei bastante sobre as notícias dessa semana aqui com referência a Taurus, tá? Eu encontrei apenas uma notícia relevante, tá? E ela vai valer por todas, tá? Porque é um belo de um trabalho que a Suno Research fez. A Suno fez uma entrevista anteontem com o presidente da Taurus, tá? E está muito completa essa entrevista aqui. Eu gostaria sim de compartilhar com vocês trechos dessa entrevista. Vocês podem ver aqui na tela que o título é Taurus está preparadíssima para o futuro, diz presidente. E aqui, até a Suno faz uma brincadeira aqui no início da reportagem, né? Definitivamente, quem investiu em papéis da Taurus não sofreu de tédio nesses últimos meses. Entretanto, muitas vezes a Bolsa de Valores é tomada por euforia ou pânico irracionais. O que a Suno está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: ela foi buscar os valores das ações da Taurus lá da época da eleição de 2018, na época que o Bolsonaro foi para o segundo turno e que ele queria implementar a história de liberar o acesso de armas à população brasileira. Vocês lembram disso? Naquele final de ano lá, naquele segundo semestre de 2018, durante a campanha do Bolsonaro, as ações da Taurus de R$2 passaram para R$12. Multiplicaram por 6 o preço em função da expectativa que havia em cima da eleição de Bolsonaro e da liberação de armas, né, da flexibilização aí das leis referentes a porte de arma e a compra de arma, aquisição de armas aqui no Brasil. E a Taurus surfou muito nessa onda aqui, tá? E aí a Suno até comenta o seguinte aqui, né, que agora, antes do Carnaval de 2020, a ação se estabilizou no normal dela, que por volta de 3,20, e em janeiro ela foi para 6,30 e agora está na casa dos 2,60 no comecinho de março, né? Mas agora em maio a gente está acompanhando no gráfico, tá? Então, o que valeu a pena aqui nessa entrevista aqui? Muitos pontos que o presidente Salésio Nuls, né, ele esclareceu para os investidores, né, da Taurus, né, para os acionistas da Taurus, e uma frase dele aqui: a Taurus está preparadíssima para enfrentar a concorrência, salientou o presidente da fabricante de armas, em entrevista exclusiva para a Suno Notícias, né, que foi publicado anteontem, então no dia 13 de maio, então tá aqui na íntegra, aqui no site da Suno, tá? Inclusive, muito completa a entrevista, eu gostei bastante, tá? Um belo trabalho aí da Suno, tá? Então ele diz o seguinte aqui, vou colocar só alguns highlights para você, até para não ficar muito comprido aqui essa parte do vídeo, que eu quero ir para análise técnica e análise gráfica de TASA3 e TASA4. Mas o presidente diz o seguinte, que ele está estruturando uma mudança na Taurus que leva em consideração aí 4 diretrizes, né? Estabilidade de energia, produtividade, qualidade e logística, né? Então ele menciona aqui o seguinte, que foi criado um sistema de qualidade integrada do fornecedor até o consumidor final. Isso tudo para garantir nosso ponto forte, o melhor custo-benefício do mercado de armas em nível mundial. O foco da Taurus Armas SA é mundial. E já ganhamos reconhecimentos internacionais por isso. E aqui, ele também está explicando aqui o que a gente falou no vídeo passado sobre a Taurus, né? Que a Taurus está focada muito no mercado americano, né?
E isso que está justificando aqui a mudança da planta, de uma das plantas da Taurus para os Estados Unidos, para o estado da Geórgia, né, que é a filial da Taurus nos Estados Unidos, é no estado da Geórgia, e onde a Taurus está ajustando aí a operação, mudando a fábrica, então, da Geórgia para a Flórida. Perdão, da Flórida para a Geórgia. Um processo parecido com o que fizemos no Brasil, mas com uma participação muito grande do governo da Geórgia. Inclusive, na semana passada, o presidente da Taurus criticou o engessamento aí do governo brasileiro com relação à flexibilização de leis, com relação a tributos, tributação, né? Foi uma das queixas que ele colocou aí nas últimas entrevistas que estava disponível aí na internet, né? O investimento que a Taurus está fazendo nos Estados Unidos é por volta de 40 milhões de dólares, cerca de 220 milhões de reais. E agora, nossa produção local, lá nos Estados Unidos, é por volta de 400 mil armas, e logo chegará em 800 mil armas por ano. Outra informação muito importante sobre Taurus Armas S.A., acabamos de ganhar um contrato muito grande com a Oman, de 10 mil armas, outro de 20 mil armas para as Filipinas, e para Bangladesh, outro contrato importante para fornecimento de pistolas. Perguntaram aqui também, ó, como que está a operação no Brasil com relação ao momento que nós vivemos, né? E olha a resposta do presidente da Taurus, né? Graças a Deus e graças à natureza de nossa operação, estamos produzindo em pleno regime. Isso graças ao fato que somos uma empresa estratégica para o governo e não sofremos nenhuma sanção. Investimos muito em bem-estar e segurança de nossos funcionários na base das diretrizes da OMS e da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. A Taurus tem hoje 2.100 funcionários e está atuando, todo mundo está trabalhando, tá? Não afastou ninguém, não tem ninguém em home office, pelo que eu pude apurar por aqui. Outra pergunta com relação aqui, isso é muito importante, com relação ao mercado de armas no Brasil, né? Olha que interessante, entre 70% e 80% das armas produzidas na Taurus são exportadas para os Estados Unidos e para outros países, tá? Apenas entre 8% e 10% das armas produzidas pela Taurus são comercializadas, são compradas aqui no Brasil. Outra informação interessante, né? Ele aqui responde também sobre aquele pseudo monopólio da Taurus aqui no Brasil, que muita gente comentava, né, que a Taurus era monopolista aqui no Brasil, e ele explica o seguinte, aqui em linhas gerais, que não é que a Taurus é monopolista aqui no Brasil, é que nenhuma outra empresa aguenta o tranco de tanto tributo, tanta carga tributária, como a Taurus vem ao longo dos anos se acostumando com isso, né? A Taurus é uma empresa que tem muitas décadas de vida, né? Então conhece muito bem os meandros aqui de comercialização de armas aqui no Brasil, né? Mas ele menciona aqui o seguinte, que os impostos aqui no Brasil chegam a 70% do valor da arma. Vejam que notícia estratégica, então, do presidente da Taurus, tá? Inclusive, ele menciona aqui um outro concorrente, que é uma empresa italiana, que tem inclusive uma pequena fábrica em Florianópolis, que não consegue crescer aqui no Brasil, tá aqui há muito tempo aqui no Brasil, não consegue crescer em função dessa carga tributária absurda que esse segmento de mercado cobra, que vem sendo cobrado aí pelos governos do Brasil, tá? Para fechar então essa parte, o balanço que será divulgado nesse semestre mostra uma mudança, né? Não posso falar tudo ainda, pois ele ainda está sendo auditado, né? Mas o que podemos dizer é que cumprimos todos os nossos compromissos, pagamos todos os juros mensalmente, estamos com as contas em dia. Ele está falando com relação à dívida que a Taurus tem, tá, atualmente. Meus amigos, essa parte aqui então foi a primeira parte do vídeo, né? Vamos então agora, convido vocês aqui para a segunda parte do vídeo, que é a nossa análise gráfica, a nossa análise técnica de TASA3 e TASA4. Vamos lá então? Obrigado então, inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreva no canal aí, já ative esse sininho, porque toda semana a nossa intenção é postar vídeos de Taurus, com informações e com
Estudo gráfico, análise gráfica e análise técnica de TASA3 e TASA4. Vamos lá então, moçada. Vamos lá então começar a avaliar TASA3, tá? Falando um pouquinho do preço dela, de fechamento aqui então nessa sexta-feira, 15 de maio de 2020, ela fechou em R$ 3,97, TASA3, tá? A menos 2%. Eu já estou aqui com o gráfico para adiantar, com o gráfico do site advfn.com aberto em TASA3, no gráfico de 6 meses, né? Onde a gente pode verificar aqui a oscilação de precificação da TASA3 nos últimos pregões dos últimos 6 meses, tá? O que se percebe aqui, tá? Percebeu-se então aquela queda abrupta que houve no mês de março, tá? Como todas as ações da Bovespa na B3 viveram essa queda aqui, e TASA3 está se recuperando então, com uma zona muito brigada aqui e aqui também, tá? Eu lembro vocês, aproveito para lembrar vocês que esse canal aqui é focado no swing trade, tá? Ele é focado no médio prazo. O que eu quero fazer aqui então? Eu quero fazer um estudo gráfico para o swing trade, então de TASA3, tá? Médio prazo. E também falar um pouquinho de stop para vocês, tá? Que é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo aqui, esse momento adverso que nós estamos vivendo aqui. Muito importante vocês terem ciência com relação à proteção de capital, tá? Nós gostamos de Taurus SA, mas se necessário for, nós vamos colocar um stop aqui sim para proteger o nosso capital, né? Vamos lá então, moçada, eu vou colocar então aqui, já que o nosso foco é swing trade em TASA3, eu vou colocar aqui um gráfico de 3 meses para a gente enxergar melhor isso, tá? Estudo então no dia 15 de maio de 2020 para a semana que vem, tá? Na semana passada nós havíamos identificado aqui uma área de congestão, vocês lembram disso? Uma área de retângulo aqui em TASA3. Deixa eu desenhar aqui rapidamente para vocês, brevemente também, né? O preço oscilando nesse retângulo aqui por muitos pregões, né? Acho que mais de 15 pregões, TASA3 nesse que nós chamamos aqui de retângulo, né? Esse retângulo aqui, ó. Vocês se lembram disso? Comentamos no vídeo da semana passada, tá? O que acontece então? Taurus estava indo então, movimentando o seu preço aqui, nesse retângulo, e de repente houve o quê? Houve esse pivô de alta aqui, ó, que nos animou bastante. Esse pivô de alta aqui na análise gráfica, ele é um sinal de compra, tá? Ele foi um sinal de compra, na verdade, no rompimento. Então ele estava oscilando aqui entre R$ 13,38 até R$ 3,38 até R$ 3,85. E esse candle aqui, ele fechou em 3,96, ou seja, definitivamente foi o rompimento desse padrão aqui e mostrou aqui sim um sinal de compra. Na análise gráfica, a análise gráfica ela manda um sinal de compra aqui, tá? Bem aqui. Aqui já é um sinal de compra, eu vou desenhar aqui em verde para vocês. Aqui é um sinal de compra. E aí, o que aconteceu? Esperava-se então a replicação desse retângulo aqui, que praticamente quase replicou, né? Ele chegou aqui nessa máxima, na verdade ele replicou o retângulo, perfeito, confirmou a análise gráfica então. E o que a gente percebe agora de Taurus, tá? Para quem vai entrar, eu quero colocar aqui então alvo para vocês e o stop, né? Falando de stop, tá? Eu colocaria o meu stop, se eu fosse entrar, agora eu colocaria o stop 1 centavo abaixo de 3,38, eu colocaria em 3,37 o stop para a semana que vem, tá? 3,37, que é 1 centavo abaixo desse valor aqui, tá? Caso haja alguma oscilação de mercado, você vai colocar o seu stop aqui, então, em 3,37, que é abaixo desse suporte aqui em 3,38, tá? Mas o que Taurus está vivendo nessa semana aqui? Viveu essa semana aqui, então, né? Esse retângulo aqui foi embora, então, tá? E ela está vivendo aqui um novo retângulo, pelo que a gente pode apurar, tá? Que é esse retângulo aqui, ó. Concordam comigo? Esse retângulo aqui. Então,
que acontece? Os preços estão oscilando agora aqui entre 3,95 até 4,20, tá? 3,95 e 4,20. 4,20, exatamente. Então a gente espera o quê? Ou você vai operar nesse intervalo aqui, tá? Ou você vai aguardar o que aconteceu aqui. Aguardar aqui um rompimento desse retângulo aqui. Porque as ações da Taurus, elas estão em uma ascensão moderada, né? Se vocês forem verificar aqui, ela pegou esse fundo aqui, ela cresceu, né? Agora teoria de Down pura aqui, tá? Teoria de Down pura. Ela teve esse crescimento, aí ela veio para cá, né? E ela se prepara para um próximo pulo, se tudo correr bem, é claro, né? Porque essa história aí dessa pandemia tem atrapalhado muito, né? E por isso que eu estou falando hoje em stop, que é muito importante para vocês, tá? Então, esperado aqui, ó, que a Lady Down se confirme, que ela continue aqui em ascensão, né? Esse é esperado, que ela vá, continue fundo, topo, fundo, continue com topo, tá? Esse é esperado para TASA3, então, meus amigos. Para não alongar muito o vídeo, eu já vou para TASA4, tá? Que eu já deixei aberto aqui. TASA4 fechou o pregão de hoje, 15 de maio de 2020, em R$ 4,58, também com uma queda aí de 1,5%, tá? TASA4, praticamente o gráfico é muito parecido com o TASA3, mas com um detalhe muito importante, que eu vou até ampliar o gráfico aqui no ADVFN, para mostrar para vocês, até para não perder o pique aí do estudo da semana passada, né? Vocês lembram desse estudo aqui? Que nós fizemos um estudo aqui semana passada, que nós identificamos uma figura gráfica muito importante aqui, que é uma flâmula. Vocês se lembram disso, da flâmula? Nós desenhamos aqui a semana passada uma flâmula, ó. Que foi isso aqui. Ó a flâmula aqui. Essa foi a flâmula que nós desenhamos na semana passada. Uma flâmula com um belo de um pivô, ou seja, é o pivô do rompimento para buscar. Ó, o pivô tá aqui, tá bem desenhado. Eu vou colocar ele em verde aqui para vocês, tá? Mostrando a possível replicação disso aqui para casa dos R$6, tá? Para casa dos R$6. Esse era o nosso alvo. Aliás, é o nosso alvo, né? Então, o que a gente percebe agora aqui? Você tem aqui fundo, topo, fundo, fundo. Deixa eu apagar a flâmula aqui, até para limpar o gráfico aqui para vocês. E voltando então em Lady Down, um pouquinho de Lady Down também, tá? Vejam só. Fundo, topo, fundo, topo. Perfeito, então. Tá criando mais um fundo aqui, tá? Esse fundo aqui, ele não pode alcançar esse topo aqui, porque senão ele invalida a Lady Down, tá? Então, por enquanto, o canal aqui é de alta, tá? Só que, esse topo aqui, ele tá em 4,25 e esse fundo aqui, ele tá em 4,40, tá? Então tem 15 centavos ainda de fôlego aí para TASA4 na semana que vem, tá? A gente está monitorando aqui. Pelo jeito aqui existe uma resistência que TASA4 está respeitando, né? Vou apagar aqui para terminar esse estudo até para vocês, para não ficar muito longo esse vídeo. Mas o papel TASA4 está respeitando muito essa resistência aqui. Vou desenhar em verde para vocês aqui, ó, bem marcada aqui, ó. Essa resistência aqui. Então ele bateu, voltou, está subindo e ele está brigando nessa resistência aqui, tá bom? Então o que a gente espera agora semana que vem aqui, que esse papel aqui se rompa, tá? Que rompa essa resistência aqui. Se você for pensar aqui em
Stop, igual falei em TASA3, tá? Um stop bom aqui para vocês seria, deixa eu ver aqui, ó, 1 centavo abaixo aqui, 4,22. É um stop bom aqui para semana que vem, tá bom? 4,22 para quem for entrar em TASA4, tá? Esse momento aqui que nós estamos vivendo é um momento muito preocupante, é um momento de muita volatilidade do mercado financeiro, então é interessante vocês primarem pela proteção do capital, tá? Vamos investir sim, mas vamos investir com consciência aqui no swing trade, tá? Não tem problema não se estopar, a gente monta a operação na semana que vem novamente, tá bom? Vamos postar aqui para terminar então aqui um volume para a gente ver como que ficou o volume dessa semana aqui, tá? Então o volume deu uma queda, né? Refletiu no preço, ó. Mas via de regra o volume está incrementado, tá? Então via de regra acho que a tendência aqui de Taurus, TASA4 aqui é subida, tá? Mas vamos ser conscientes aí colocando o nosso stop aí tanto em TASA3 e TASA4. Obrigado pela audiência de vocês, então, meus amigos. Quem ficou até agora, por favor, se inscreva no canal Milhão, então, tá joia? Fique com Deus, então, e até a semana que vem, amigos. Tchau, tchau.